Bom dia! Ontem eu prometi a vocês que eu faria um vídeo a respeito daquele livro que eu comentei com vocês que tem a minha idade. Esse aqui, ó, é o livro que fala sobre a pedagogia catequística. Então, é um livro do SPAC, né? Que é um instituto que existia antigamente para a formação de catequistas. Infelizmente, esse livro aqui, eu só possuo um volume dele. Ele tem 3 volumes. Então, começa falando do catequista, depois da formação do catequista, de palestras, e por último, esse aqui sobre a catequese com crianças mesmo. E o que eu achei interessante foi o fato dele falar bastante sobre a iniciação. E aí eu pensei assim com os meus botões, nossa, mas eu ouvi falar de iniciação agora tão recentemente, depois do documento de Aparecida, depois do Diretório Nacional, li o Catequese Renovada, que também fala bastante sobre a necessidade hoje de se começar a catequese iniciando a pessoa na vida cristã. E isso é bem interessante porque é uma conversa que já se tinha em 1967. Eu achei bem interessante porque vai fazer 50 anos, exatamente a minha idade. Aí eu retornei aos meus tempos de catequizanda. Eu fiz catequese mais ou menos em 75. E era uma catequese muito vinculada à escola. A minha catequese foi na escola, mas ela não passou, eu acredito, de um ano. Nem chegou a isso. Eu acredito que uns 6 meses. Era uma preparação que se fazia, porque naquela época a escola ainda não tinha esse discurso de diversidade religiosa, esse discurso ecumênico que ela tem hoje. Então, ainda existiam aulas de religião, ainda existia catequese na escola. Mas eu devo confessar a vocês que foi, sim, uma catequese falha minha. Eu não tinha iniciação. Eu vinha de uma família, como muitas crianças vinham, que me ensinaram as orações. Eu ia à missa aos domingos, mas eu não tinha uma consciência do que era a liturgia, o que era a celebração, por que eu tinha que ir à missa, porque, afinal, eu tinha que ser católica, por que eu tinha que ser cristã? E o que faltava ali? Faltava ali o sentido de revelação, que a gente tanto fala. Na verdade, se você não fizer a catequese de revelação, a pessoa nunca conhecerá verdadeiramente a Deus. Ela terá sempre uma ideia abstrata de Deus. É difícil explicar. E nós tínhamos até então um ensino da fé baseado muito no catecismo, ou seja, chegava-se a dar respostas às pessoas. Quem é Deus? Deus é infinitamente perfeito, indivisível, está em todos os lugares. Então você vinha já com a criança com uma resposta pronta. Ela não precisava buscar Deus nem tentar entender o que era Deus. Deus era aquilo, acabou. E foi essa ideia que fez com que se abolisse a maioria dos catecismos. Só que é muito triste hoje, a gente vê bastante a catequese de adultos feita com catecismo. Não sei se alguém de vocês conhece o livro Água Viva, que é bastante usado na catequese de adultos. É um livro basicamente feito pelo catecismo. E eu já conheci vários catequistas de adultos e perguntei que material vocês usam. E a resposta que eu recebi foi o compêndio do catecismo. Ou seja, eu estou respondendo perguntas, eu estou dando certezas. E fé não são certezas. A fé é um mistério que cabe a cada um de nós trabalhar aqui dentro da gente. Não é uma coisa que vem pronta, acabada, para que eu entenda e multiplique. E eu acho que é esse o fator primordial hoje, que até alimenta a nossa discussão, né, de ontem sobre a falta de comprometimento do catequista
E o fato de que muitas pessoas, não só catequistas, estão na igreja como estão num clube. É necessário fazer parte de alguma coisa. Eu estou frequentando a igreja porque meus amigos a frequentam, as pessoas que eu conheço a frequentam, os meus pais frequentavam e é muito chato. Eu digo, eu não vou. Aí eu acabo entrando na catequese porque de repente eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso fazer alguma coisa. E talvez ir às periferias tratar os pobres ou ajudar em alguma instituição de caridade seja um pouquinho mais complicado. Então eu vou pelo caminho mais fácil. Fácil. Essa é uma palavra bem estranha, a catequese. Nada é fácil na catequese. Aí é que se enganam essas pessoas. E por conta dessas situações, nós vamos tornando a catequese mais difícil. Difícil porque não está existindo hoje aquele conceito de que eu preciso fazer acontecer a revelação, fazer acontecer a conversão. E eu só converto as pessoas se eu sou convertida. Eu ouço bastante, depois que eu faço uma formação, uma palestra, ou até mesmo um encontro, o fato de que as pessoas dizem assim, nossa, Ângela, como você é apaixonada pelo que você fala, como você fala com paixão, como você fala bonito. Não, não é que eu falo bonito, eu falo aquilo que eu sinto. E a gente arrasta muitas pessoas pelo nosso testemunho. Então, às vezes, eu posso estar dando uma formação e ter falado tão apaixonadamente de um assunto que a pessoa nem sequer prestou atenção nas palavras que eu disse, ou até mesmo na mensagem que eu quis transmitir, mas ela prestou atenção na maneira com que eu falei. E a gente percebe isso nos relatos dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos. Não os discípulos que estiveram exatamente com Jesus, mas aqueles que estiveram com Paulo, logo depois, com Santo Inácio e com várias pessoas que o acompanharam em suas peregrinações, que também leram as suas cartas. Essas pessoas se apaixonavam por Jesus. Elas se apaixonavam por aquela ideia do reino, por aquela mudança significativa em suas vidas. Claro, hoje é bem mais difícil a gente fazer alguém se apaixonar, principalmente porque às vezes a vida dessa pessoa não prescinde de Deus, não prescinde de fé. As pessoas hoje estão muito mais egoístas e se acham por vezes muito mais completas do que estavam naquela época, uma época difícil onde não existiam recursos, onde se tinham muitos pobres, muitas necessidades, muitas doenças. Mas eu me recuso a pensar que Deus é uma necessidade para curar males. Eu acho que Deus é uma necessidade para se estar feliz, para se estar completo. Eu posso estar completa sem ter bens materiais, se eu tiver Deus. Mas esse conceito é muito complicado hoje de passar às crianças, aos jovens, porque eles não tiveram iniciação cristã nas suas famílias. E nós estamos trabalhando como se todo mundo fosse cristão, tivesse a obrigação moral e ética de ser católico. Não é assim mais. A catolicidade não é uma obrigação moral e nem ética de ninguém. E nós hoje acolhemos catequistas em nossas equipes pensando isso. Ele está frequentando a igreja, ele está vindo aqui, ele tem boa vontade. Então, ele é eticamente católico. Então, ele é capaz de transmitir essa fé, ele é capaz de evangelizar. E pensamos, como então nós vamos evangelizar quem já está lá na igreja, quem frequenta a missa toda semana e quem tem um conhecimento razoável de Bíblia? Mas essas pessoas não têm o conhecimento e a paixão da comunidade, do ser comunidade, do estar junto, do ser fraterno. Falta essa paixão na vida da pessoa. Falta ela entender o tamanho da responsabilidade que ela tem ao se envolver num projeto de evangelização. Não é mais eu, não deixou de ser eu. Lembrando de São Paulo, já não sou eu.
É Cristo que vive em mim. E é isso que falta a muitas das pessoas. Essa concepção de que Jesus está em mim. Jesus, é dele que eu falo. É para ele que eu quero levar as pessoas. E penso eu, esse é um dos maiores problemas que temos hoje na catequese. É uma fé fraca, é uma fé vazia, é uma fé fragmentada. Não é tanto entender doutrina, aceitar doutrina, frequentar a missa todas as semanas. É você ser uma pessoa de fé, entender a fé, comprometer-se com a fé. E esse comprometimento com a fé é um comprometimento tão intenso que você não tem outro compromisso mais importante para fazer. O teu compromisso passa a ser a fé, a evangelização, aquilo que você pode transmitir ao outro. E é isso que falta hoje. Não tem formação realmente. Nosso amigo Marino falava lá, como eu vou fazer uma formação se eu chamo as pessoas para escutar, alguém vem lá e fica 2 horas passando slides e falando teoria da fé. A fé não é uma teoria. A fé é um acontecimento pessoal em cada um. Então, esse tipo de formação, que até eu propus que se mudasse o nome, não é mais formação que nós temos que fazer com catequistas. Os catequistas não comprometidos precisam de iniciação, precisam de fé, precisam de oração. Então, o que eu proponho sempre é que a esses se façam encontros diferenciados, encontros de fé mesmo. Não estou propondo que façamos enormes retiros de oração, de espiritualidade, porque se eles não estiverem preparados, eles também não vão gostar, porque vai ser chato. É chato, muito chato, rezar quando você não tem clima nem vontade de oração. Mas você pode tocar corações, você pode fazer coisas diferentes. Os melhores encontros que se faz sobre iniciação são encontros que não tem slides, não tem palavras escritas, não tem material para se pegar na mão, não tem nada impresso. Por quê? Porque são testemunhos de fé. E não é um testemunho que eu dou, só eu falo. É um testemunho que todos dão. É uma roda de conversa e é um escutar o outro profundamente. Profundamente mesmo. Claro que também corremos os riscos de que sempre corremos, né, quando abrimos a palavra numa assembleia, em que uma determinada pessoa fale demais de si mesma e esqueça um pouco dos outros. Sim, é um risco que corremos. Mas são tentativas, pequenas tentativas. Então, se vocês têm em seu grupo pessoas que ainda não estão iniciadas na fé, que ainda estão precisando de um pouco mais de encorajamento, eu sugiro, gente, que vocês comecem a tocar o coração delas. Usem mistagogia, usem imagens, usem símbolos, usem música. Usem aquilo que Deus nos deu, que são sentimentos. Esses é que precisam ser despertados. O intelecto, a inteligência, ler este aqui ou qualquer outro livro, não vai fazer muita diferença na vida da pessoa se ela não estiver disposta a aprender e internalizar tudo que está escrito. Então, minha sugestão é e sempre será, para aqueles que ainda não estão convertidos, uma coisa só: Jesus. Esta é a resposta.